Olá, estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo da legislação educacional, especificamente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa querida 9394/96. Estamos na quarta parte desta aula, deste tema, afinal de contas a lei é muito grande e a gente tem que conhecer bastante, né? Eu vou dizer para você, preste atenção redobrada neste momento, sabe por quê? Porque a gente vai começar a falar do ensino médio. E você sabe tão bem quanto eu que a gente ouviu por aí, né, várias notícias, né, o ensino médio mudou, tem muita mudança, e de fato, gente, são muitas mudanças no ensino médio. E a gente vai acompanhar aqui hoje, conhecer que mudanças são essas, para que você possa ter segurança na hora de responder qualquer questão de concurso e que para que você saiba, entenda esse processo político que vem alterando as perspectivas educacionais que estão destacadas aqui na lei, ok? Então, vamos começar a partir do artigo 35, a lei começa a falar do ensino médio. E ela vai dizendo o seguinte, o ensino médio tem duração mínima de 3 anos. Vamos lembrar aqui, se você tem uma carga horária mínima de 800 horas por ano, se o ensino médio tem 3 anos de duração, você sabe que o mínimo de carga horária da duração do ensino médio é 2.400 horas. Grava esse número, tá? A gente vai precisar dele depois. Então, o mínimo da duração inteira do ensino médio são 2.400 horas. A gente sabe que tem toda aquela intenção de ampliação do horário integral no ensino médio, mas o mínimo é esse. É importante que você lembre disso. Então, quais são as finalidades, de uma forma geral, do ensino médio, dessa proposta, desta etapa educacional? Lembra que o ensino médio faz parte da educação básica. Lembra que a gente já viu isso? A educação básica, então, é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E, portanto, nós temos como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Então, tudo aquilo que o sujeito já aprendeu no ensino fundamental, ele precisa ser consolidado e precisa ser aprofundado no ensino médio. A preparação básica para o trabalho, a preparação básica para o trabalho não está falando de nenhuma qualificação específica, está falando de uma preparação básica. Você conhecer as ferramentas do mundo do trabalho, você saber se colocar, escrever, redigir, entender os processos atuais que a nossa sociedade determina, tá? Nas relações sociais, nas relações comerciais, isso é a preparação básica, a básica para o mundo do trabalho. E a cidadania do educando, que a gente viu que era um pré-requisito das questões da finalidade do ensino fundamental, e aqui a gente continua. O aprimoramento do educando como pessoa humana, então todas aquelas ideias, lembra que a gente já viu dos ideais de solidariedade, dos princípios de liberdade, de todas aquelas questões de valores que o ensino fundamental falava, que a gente tem essa ideia desse aprimoramento e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Nós vivemos um momento em que esses fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, eles estão bastante alterados, toda hora tem uma novidade, frente à nossa as grandes alterações tecnológicas que a gente vem vivendo, com todo o avanço da própria tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, das tecnologias que você usa quando você vai ao banco, quando você... Aliás, a nossa vida hoje está muito focada na questão da tecnologia, né? Tanto é que eu estou aqui falando com você que está aí e a gente nem sabe exatamente onde, né? Imagina quantos lugares do Brasil você está assistindo aqui esta aula e eu nem tenho consciência de que lugares são esses todos na realidade. Então, essas ideias desses processos científicos tecnológicos tem que estar presente no ensino médio. Até aqui, gente, a gente não viu nenhuma alteração da lei, tá? Mas vamos continuar, e aí você já pode ver que no artigo 35A, então você tem um apêndice desse artigo 35 inicial, olha só quantas mudanças, eu deixei todas elas aqui para vocês entenderem que a gente está falando de um contexto de mudanças muitas e muito recente. Então, olha só, artigo 35A vai falar para a gente da Base Nacional Comum Curricular,
curricular. Base Nacional Comum Curricular, ela também aparece em vários locais pelas iniciais, BNCC. Então, onde você vir a inicial, BNCC, já sabe, Base Nacional Comum Curricular. Definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Olha quais são as áreas do conhecimento do ensino médio. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente está falando das áreas de conhecimento. Preste atenção que a gente só falou aqui de áreas de conhecimento. A gente não está falando de formação específica ainda. Então, a gente está dizendo o seguinte, para essas áreas do conhecimento, quem é que vai definir os direitos de aprendizagem que o garoto tem e os objetivos da aprendizagem? Quando a gente fala de direitos de aprendizagem, essa é uma expressão nova que vem se utilizando em relação ao aluno. Então, o aluno tem o direito de aprender algumas coisas. Então, a base vai definir que direitos são esses. E também que objetivos são esses dessas aprendizagens do ensino médio? Sempre de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Então, são diretrizes para o ensino médio que estão sendo pensadas, reelaboradas, a partir dessa discussão da Base Nacional Comum Curricular, nossa querida BNCC, ok? Então, cabe essa discussão da base é extremamente importante, porque ela vai definir, por exemplo, dentro dessa primeira área de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, o que compõe como direito de aprendizagem dos alunos e quais os objetivos para que ele aprenda isso. Isso é uma discussão central. É como se eu estivesse definindo assim, aquilo que o aluno vai ter acesso e aquilo que o aluno não terá acesso. Essa escolha, ela é determinista demais. Ela vai determinar as possibilidades de acesso ao aluno ao conhecimento via uma discussão que vem acontecendo e que é extremamente importante, ok? Então, vimos que a gente já tem muitas mudanças. Essas áreas aqui, a grande alteração que elas sofrem é que elas agora estão sendo organizadas e definidas a partir da Base Nacional Comum Curricular. Vamos continuar. Ainda, se vocês olharem que está cheio de azulzinho, vocês já sabem. É tudo novo. Então, presta atenção redobrada. As coisas novas, olha só, você vai fazer uma prova de concurso agora, a prova coloca lá, ó, LDB, legislação, LDB inteira. Lógico que as coisas novas são sedutoras para uma banca de concurso, né? Você vai criar uma questão que não foi ainda criada. Você tem possibilidade de trabalhar isso de diferentes formas. Então, é algo que a gente precisa saber. Então, vamos acompanhar. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Presta atenção, olha o que a gente está dizendo, que vai incluir estudos e práticas, tá? Então, a gente mantém a educação física, a arte, a sociologia e a filosofia como estudos e práticas. Não necessariamente como disciplinas, ok? Mas como estudos. Quando a lei usa essa palavra, a gente precisa entender, ela deixa uma duplicidade aqui para a gente poder, para que o sistema de ensino coloque em prática. Então, o que a gente tem garantia é a garantia dos estudos, ok? O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Olha a diferença, aqui a gente está dizendo que vai ser incluído obrigatoriamente estudos e práticas. Aqui nós estamos dizendo o ensino da língua portuguesa e da matemática. Então, o ensino é intencional. Alguém vai ter que te ensinar. O estudo pode ser pessoal, pode ser dirigido. Eu mesmo estudo, tá? Então, a gente já começa a ver que a nomenclatura traz para a gente algumas possibilidades de interpretação diferenciadas. Então, língua portuguesa e matemática,
é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Lógico que os índios têm esse olhar especial na legislação e, no caso deles, a língua, não necessariamente a língua portuguesa, prioritariamente é a língua materna de cada etnia. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. Então, olha só, no ensino médio a gente tem obrigatoriedade da língua inglesa. Não é de uma língua estrangeira, tá, gente? É de inglês. E poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Entendeu o cenário aqui? Inglês, obrigatório. Pode ter uma segunda língua, pode ter optativa, mas se você tiver, que de preferência essa língua seja o espanhol, mas de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então é assim, ó, inglês, tu pode escolher, tá? Mas eu prefiro que seja espanhol. Aí você vai definir, o sistema de ensino tem essa liberdade de escolha nessa segunda língua de caráter optativo. Continuando, a carga horária, esse é bem importante, tá? A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total de carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Qual é o mínimo de carga horária do ensino médio? 2.400 horas. Então, o que a gente está dizendo? Que a Base Nacional Comum, ou seja, Base Nacional Comum Curricular, não pode ser superior a 1.800. Pensando nessa carga horária mínima de 2.400, 1.800 tem que ser voltadas para a Base Nacional Comum no máximo, ok? E outras 600, então, ficam como? Vamos ver, tá? Mas entendam que o máximo que a Base Nacional Comum pode usar da carga horária do ensino médio é 1.800 horas. Está aqui, claro, de acordo com a lei. É o máximo que pode ser gasto com a Base Nacional Comum. Lembra que a Base Nacional Comum vai falar dessas coisas que a gente está discutindo aqui, tá? Português, matemática, estudo e prática de educação física, arte, sociologia e filosofia, isso está compondo a Base Nacional Comum. Ok? Vamos continuar? E é lógico que a gente continua com as alterações. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, processos nacionais de avaliação, você pode começar a pensar no Enem. Então, essa discussão sempre aconteceu. Vai mudar o ensino médio, não vai mudar os processos de avaliação, não vai mudar o Enem, não vai mudar outras entradas em universidades que têm o seu processo de vestibular separado, isolado? Então, a União é que vai estabelecer esses padrões de desempenho que são esperados, que serão a referência e que estão todos apoiados na Base Nacional Comum Curricular. Olha, de novo, a importância que a Base Nacional Comum Curricular tem hoje, quando a gente fala da educação e quando a gente fala especialmente do ensino médio. Os currículos de ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, olha só, tem uma preocupação aqui da lei de falar trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação. Isso aqui gera muita polêmica, tá? Então, eu não vou nem entrar muito nisso, mas como algumas questões são meio críticas, a gente pode começar a fazer alguma crítica do tipo. Entendendo que o aluno entra no ensino médio por volta dos 14, 15 anos, de acordo com a lei, se tudo der certo, né? Aos 14, 15 anos ele está entrando no ensino médio. Um adolescente aos 14, 15 anos tem projeto de vida já? Tem condição de saber o que ele quer para a vida? Mas, na lei, fica uma questão bastante bonitinho, né? Então, você está pensando em formação e deixa ele construir o projeto de vida que ele elaborou para ele. Que experiências ele tem para já pensar no seu projeto de vida é algo para se questionar.
Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico, focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor? É muito simples, clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau!